O Éder que falou que tem uma aula que tem 3 horas. De quem? Tipo, uma menina ficou Não ali... vai explanar aí. Uma menina... Não, só ver no YouTube olhar o que eu tô falando. Uma menina, Mas não vai tipo, explanar o todo professor. mundo... Calma, pra ver. Todo mundo saiu da sala e ficou só uma menina, só que ela tava dormindo, então acabou que ela não percebeu. E aí ficou tocando. Aí ela acordou e saiu da sala e ali a gravação parou. Isso significa o quê, né, Lia, linda? Que, na verdade, as pessoas, elas se conectam na aula para dizer que estão ali, e eu sei certinho quem são, assim, os presentinhos de Deus que fazem isso. E aí, tipo, toda a galera deu tchau, bom final de semana, coisa e tal, etc. Ela continua. Será? Aí tu vê a situação, entendeu? Não sei quem foi mais burro, porque provavelmente o professor aí que botou pra ela gravar, ele deveria, quando ele saiu da aula, desligar. Super de boa. Então tá, começou a gravação, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de história, né? A professora maravilhosa que você tem. Enfim, né? Então na aula de hoje, nós iremos dar continuidade àquela aula que iniciamos lá no dia 11 de setembro, né? Sobre os antecedentes da vinda da família real para o Brasil e já explanando sobre a vinda da família real para o Brasil, né? No nosso último encontro, se é que vocês lembram, né? Que nem diz uma aluna, senhora, eu não lembro nem o que eu comi ontem, mas a senhora com certeza irá me lembrar o que a gente fez na última aula. Nada que eu falei que a Sofia, porque a Sofia é Sora. esquecida. A Sofia é esquecida. Não, nem sempre, nem Mas isso sempre. faz parte, né, gente? Vocês têm muitos compromissos, né? Então, eu acredito que realmente, né, o pessoal vai se preocupar com a última aula de história. Por favor, né? Por favor, Ellen, né? Por favor, né? Tem mais o que fazer, né? Mas, enfim, né? A gente viu, então, a parte que falava sobre a Revolução Pernambucana, né? Como se deu, assim como os outros movimentos separatistas que antecedem a vida da família real, como a Conjuração Mineira e Baiana, que foi tema lá da aula de revisão de vocês, né? Agora, o povo que está aí botando mensagem, né? Só postar coisas da aula, porque eu só vou entrar no chat agora para ver quem é que não botou o nome da chamada, tá? Daí, se a galera ficar dialogando por ali, eu vou toda hora parar para dar uma olhada para ver se tem alguém chamando ou alguma coisa desse tipo. Pois bem, mas antes de falar sobre a vinda da família real para o Brasil, agora eu tenho que botar a Gabriele, a questão do trabalho que eu estava falando anteriormente, tá? Semana que vem, no primeiro momento da aula, vai ser destinado, então, para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho. Ontem eu acho que foi, não sei se foi a Gabriele ou a Mirella, alguém me mandou A tua amada aqui, Sora. Eu perguntei. Foi a Gabriele, Foi, eu perguntei. Fui eu. Que me perguntou Eu perguntei, amada. sobre se eu ia dar o passo a passo, né, da realização desse trabalho de novembro. Eu disse que sim, mas que eu vou fazer isso na próxima aula com mais tempo. Lá vem a Fabiane. Que daí a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da apresentação, tá? E também da parte escrita do jornal, tá, meus amores? Então, isso vai ficar para a próxima aula para a gente conversar melhor. Enquanto isso, durante a semana, coisa e tal, vocês podem ir conversando com os pares de vocês, com os outros colegas que fazem parte do grupo. Vocês podem, inclusive, já ir anotando o que vocês querem me perguntar para a próxima aula, tá? Principalmente sobre a montagem da pauta do jornal. E assim, o que é a pauta do jornal, Sora, que tu tanto fala? É o que vocês vão falar, né? Sobre qual o assunto, o que vocês vão trabalhar, tanto na parte do jornal impresso, né, que daí se transforma no trabalho escrito, quanto na parte do telejornal, que é a apresentação, né? Retomando um pouco o que eu estava conversando com os meninos lá no início da aula, com o Éder, né? O Éder me perguntou se ele poderia colocar
mais um adendo, né, na sua apresentação, mais uma parte, o adendo é mais uma parte, né, de uma gravação. Eu disse para ele que se fosse como, né, uma explicação ali na parte do telejornal, ele poderia sim, porque é um telejornal, não é uma gravação, não são videozinhos, tá? Um telejornal, quando a gente assiste, não é gravado, gente. Ele é ao vivo. Então, o trabalho de vocês também é ao vivo, é na aula, né? Então, como se fossem as apresentações presenciais, o telejornal vai operar da mesma forma, só que cada um de vocês nas suas respectivas casinhas, né? A não ser que alguém, na hora da apresentação do telejornal, vai fazer uma duplinha, ou vai fazer um triozinho, e vão se reunir, daí fica a critério de vocês. Isso a gente vai conversar também na próxima aula, não tem problema para mim. Usem da criatividade, como eu disse, né? Peçam auxílio, principalmente para a Prof. Carol, que ela tem umas ideias bem boas, né? E usem da criatividade de vocês. Sempre digo, né? A gente tá, claro, a gente sempre lembra. Esse trabalho é de suma importância para a vida de vocês. Ah, ele é assim, ó, a última bolacha recheada do pacote. Então, façam direito, tá? Enfim. Voltando para a família real, tá? Voltando à família real. Vamos lá na janela da família real. Eu trouxe... Ainda tem até a Grécia aqui. Revolução Russa. Ah, tá aqui. Eu tenho aqui um primeiro vídeo que ele é como se fosse um mapa mental ou conceitual falado, né? Eu apresentei agora há pouco para o pessoal do 9º ano que falava sobre a Revolução Russa, bem legal, muito bacaninha mesmo, que eu peguei na internet, tudo tem no YouTube, né? Que vai montando aí a partir desse pensamento, das anotações, ideias, como a gente sempre monta um mapa conceitual, mas o cara falando, né? Aparecia o desenho e ele falava sobre aquela situação, botava um outro desenho, outra foto e falava sobre aquele momento. Isso aí também é bem legal de se montar. Eu vou passar um que é parecido para vocês agora, que fala sobre a vinda da família real para o Brasil, tá? Eu acho que é esse. Deixa eu ver. Não, é o outro. Eu vou desligar o meu microfone para não dar interferência para vocês. Beleza. Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço. Põe toda a sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a rainha louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza.
Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12 mil membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que, com o passar do tempo, deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho. E o poder legislativo, finalmente, chega às nossas terras. A Câmara dos Deputados e o Senado são criados pela primeira Constituição brasileira promulgada em 1824. Inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela tem uma história curiosa. O texto final não agradou o imperador Dom Pedro I, que, indignado, acabou com a Assembleia, prendeu e exilou alguns deputados e mandou escrever outra carta, inventando uma moda que seria imitada algumas vezes em nossa história. Vocês viram ali que bonitinho? Toda uma relação estabelecida, né? Que vem lá da Revolução Francesa, né? Vem do período napoleônico e para justamente na vinda da família real para o Brasil, né? Na última aula eu comentei sobre os antecedentes, né? Sobre a questão da transferência da corte. Falei para vocês sobre a questão da urbanização, principalmente do Rio de Janeiro nesse período, fazendo aí, ainda dei uma deixa, né? Fazendo um comparativo aí com o que nós temos na atualidade, que é a formação das áreas de periferia, né, do Rio de Janeiro, a formação dos morros carioca, que se deu através dessa limpeza urbana que ocorreu nesse período, retirando as pessoas da área central e levando para as áreas mais afastadas, né? Se deu assim. Fora também a questão das doenças que apareceram nesse período, né? O que nos chama, né, e sempre vai nos chamar a atenção é a forma como essa função do saneamento básico, ele não funciona até os dias de hoje. É outra deixa aí que eu para quem ainda não tem em mente um período, né, para abordar, falando um pouco, fazendo essa relação da atualidade com o que se passou aí, né, que foi no passado, vocês podem falar sobre isso, né, sobre a questão da urbanização, da mobilidade urbana, né, o que a gente tinha nesse período, né, e o que nós temos hoje. Será que
a gente pode dizer, nossa, como as coisas melhoraram. Olha, gente, coisa mais linda, né? Não existe esgoto a céu aberto, né? Não existe. Isso aí foi uma coisa que ficou no passado. Olha, pessoal, às vezes tem alguns bairros de Porto Alegre que a gente tem que parar mesmo e se perguntar, opa, será que a gente está no século XXI? Será que a gente não está vivendo o século XVII, século XVIII? Porque não tem assim, olha, tem coisas que não dá para entender, sinceramente. E uma das coisas também, né, que fala muito é a questão da alocação das casas nesse período, que quando veio, então, um primeiro lote, vamos dizer assim, no primeiro momento vieram, vamos dizer, as pessoas que seriam mais importantes da corte, né, vieram na sua comitiva, né, e essas pessoas foram colocadas em casas justamente na área central, né, e aí as pessoas que não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, no primeiro momento acharam tudo muito lindo, né, ceder as suas casas, a sua cama, o seu habitat para as pessoas que estavam vindo de outros países, né? Só o que eles não estavam entendendo que eles seriam retirados dali e seriam colocados em qualquer lugar, né? Não eram numa outra casa melhor, ou não. Para algumas pessoas que faziam parte da ala mais abastada, que estavam ali estabilizadas, até tiveram algumas famílias, uma que lá que outra, que foram alocadas em outras casas, né? Mas a maioria foram atiradas na rua. E assim, com a chegada da outra leva, né, de pessoas que pertenciam à corte portuguesa, aí a coisa ficou pior, porque as pessoas foram retiradas das suas casas, assim, ó, à força. Não foram convidadas a se retirar, elas foram retiradas à força. Inclusive, em alguns capítulos, alguns episódios, né, que a gente, que vocês podem ver em alguns filmes, coisa e tal, muitas pessoas sofreram muito com isso, sofreram demais com isso, né, não pediam licença, vinham lá e retiravam mesmo de dentro das suas locações, das suas casas, né. E outras, essas pessoas que eram da comitiva escolhiam as casas, e essas casas eram carimbadas, né? Já com carimbo da corte portuguesa. Outro ponto, né? A criação de alguns setores, principalmente de ordem econômica, que se estabeleceram nesse período por Dom João VI. A gente tem aí a criação da Biblioteca Nacional, a gente tem a criação do Banco do Brasil, tem também a criação do Jardim Botânico, né, que ficou aí tombado como patrimônio artístico, histórico para a posterioridade. O Dom João também prometeu a vinda dos artistas intelectuais da Europa para dar uma repaginada no nosso país, para dar uma melhorada, né, uma organizada no que nós tínhamos. Nós temos aí no início do século XIX o Brasil deixando de ser colônia, né, e elevada à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, né, um nome bonito, e Algarves. E por fim, para fazer então aí recapitulando mais uma parte da última aula, com a morte da Dona Maria I, chamada então de Dona Maria Louca, teve então a coroação do rei de Portugal com o título então de Dom João VI. Aí tem, por fim, esse processo da vinda da família real. Entra a Revolução Pernambucana, que nós tínhamos também trabalhado na outra aula. Foi uma revolução que também ocorreu nesse período, início do século XIX, 1817, em Recife, né? Nós temos aí uma revolução um pouco diferenciada, porque foi uma revolução que foi orquestrada pela elite fundiária, um pouco diferente dos outros tipos de revoltas regionais que são
organizadas pela população, né? A exemplo também da conjura mineira e baiana, que uma foi de caráter elitista e a outra foi de caráter popular, né? Essas ondas de revolução aí do final do século XVIII, início do século XIX, elas vinham também muito com essa característica, né? Então, a Revolução Pernambucana foi mais uma delas, que veio no caráter elitista, né? Os revoltosos, eles queriam o quê com essa revolução, né? Eles queriam, principalmente, que o monopólio comercial português e os altos impostos ficassem nas mãos deles, né? No entanto, mesmo essa revolução sendo orquestrada pelas elites, ela teve a participação popular, porque quem é que ia trabalhar para essa elite, né? Então, a gente teve aí os trabalhadores livres, né, participando desse processo, e os pobres, bem marginalizados, fazendo, então, a composição desse grupo de trabalho, tá? Nós temos aí também a questão do governo provisório, que ele passa a se estabelecer nesse período. Essa revolta, ela se espalhou por toda a região de Pernambuco, ela se concentrou em Recife, mas devido à grande propagação, né, e a divulgação pelas camadas elitistas do período, ela começou a se espalhar por toda a região de Recife, né? E assim nós temos as tropas portuguesas, né, num contraponto, conseguindo conter esse movimento. Então, apesar de ser, mais uma vez eu torno a dizer, a Revolução Pernambucana, ela ser uma revolução de caráter elitista, que ela não tem na sua formação o impulso, a manifestação das massas, ela tem também a participação dessa camada mais pobre, porque eles são enviados, são mandados para isso, porém, tem aí um elo de corte, um elo, né, e depois um corte, porque os militares que fazem parte do exército português vão lá e terminam com isso, né? Tipo, já foi, né? Vocês já gritaram, já espernearam demais, querem muito dinheiro, então encerrou. O próprio governo português dá fim a essa revolução, tá? Aí, meus amores, vem a Revolução do Porto e a tentativa de recolonizar o país, tá? Nós temos aí essa questão da Revolução do Porto em Portugal, né? Que traz aí a questão das tratativas comerciais, né? Em que período foi isso? Quando que isso ocorreu? Essa Revolução do Porto, ela vem em 1820, né? A gente tem aí mais uma emblemática vindo de Portugal, né, para pairar no Brasil, mas que começa, né, toda a função lá com a questão comercial, com a abertura dos portos, em 1820. A Revolução ela tinha um caráter liberal, tá? Ela também tinha um posicionamento contra o regime absolutista. Por isso que a gente, como eu falei para vocês há um tempo atrás, a gente tem que entender muito bem essa questão do iluminismo, a gente tem que entender muito bem essa questão da Revolução Francesa, porque todos esses ideais, toda essa fala, ela vai respingar num período posterior, né? E nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando de Portugal, de um período muito depois, né? E aí a gente traz novamente esses ideais para serem estudados, né? Então, a gente tem, então, a questão contra o regime absolutista. Quando se fala em regime absolutista, se fala em regime orquestrado por quem? Por um rei, né? O rei governando absolutamente,
né, sem dar chance a outros. Ele defende uma monarquia constitucional. Uma monarquia constitucional é uma monarquia que ela tem aí alguns pontos a serem estabelecidos e serem, então, esses pontos utilizados como regras, né? Há uma constituição, uma escrita de todas essas regras. Não é uma coisa que é só falada, ela é escrita, ela é registrada, para que não haja erro, né? Não há erro. Nós temos aí também a exigência do retorno de Dom João VI para Portugal, e assim ele faz, em 1821, esse retorno para Portugal, deixando seu filho pródigo, Dom Pedro, no Brasil, na condição de príncipe regente do país, né? Então, ele vai para Portugal para resolver esse problema que está acontecendo lá, esse jogo de empurra, e deixa o seu filho, ainda jovem, no Brasil, como príncipe regente. Aí começam as regências, né? Por outro lado, a Revolução do Porto, ela perde, então, essa pressão, essa pressa, na verdade, de atender esse processo de recolonização, né? E assim o Brasil, ele traz, então, o intuito, ele, na verdade, ele se apresenta como um intuito de recuperação das finanças de Portugal, como se fosse uma válvula de escape, né? Nós temos, então, o Brasil, eles têm muitas riquezas acumuladas, nós vamos lá, nós vamos tirar o que nos interessa e vamos resolver os nossos problemas. E assim, pessoal, a gente tem um dos maiores marcos da nossa história, se tendo aí o início, que é a nossa dívida externa, tá? Todos os problemas que nós temos econômicos, que a gente pode dizer, hoje, ele começa, na verdade, a se estabelecer aí, né? Nossos problemas econômicos, eles começam a aparecer como se fossem cabelos brancos nesse período, tá? Quando as nossas riquezas são retiradas, exatamente, é o nosso fio de cabelo branco. É quando as nossas riquezas, elas são escoadas para Portugal. Né? O nosso ouro, principalmente, vai para lá, para resolver os problemas deles, né? Deixa eu botar aqui para vocês. Da Revolução Russa. O que nós temos aqui? Que não está aparecendo. Vamos lá de novo. Sorete quer fazer meu tucunho do bala e pirulito. Olha que horror. Vou morrer. É hoje? Não vai morrer nada, Juliana. Porque não vai morrer, porque tá muito caro para morrer, entendeu? É verdade. Ai, que horror. Vocês têm que Se ela fazer morrer, vão taxar com vídeo. não, e outra coisa, já vão fazendo aí uma poupança, né? Porque tá brava a situação. Pra morte da É Lia. verdade. Que Não é a legal. realidade. Cala a boca, Lia. Cala a boca, Sofia. Então, Minha nós foto é temos linda. essa parte a gente já viu. A abertura dos portos, né? A gente viu ali que uma das primeiras medidas que Dom João tomou ao chegar no Brasil foi abrir o comércio brasileiro aos países amigos de Portugal. É a tal política do chazinho e do cafezinho, né? Eu te dou algum benefício e, de certa forma, né, eu também te dou. Então, fica aquela política do cafezinho, um joga no colo do outro. Porém, a abertura dos portos beneficiava principalmente a Inglaterra, que era suprassumo do comércio, né? Que naquela época dominava o comércio mundial. Passou a ter vantagens comerciais também aqui no Brasil, né? Porque ele não podia ficar de fora. Essa imagem ao lado é a Carta Régia, a famosa Carta Régia, que eu vi esses dias, estava aparecendo um documentário falando
sobre um museu lá, do Paço Imperial, e falando no arquivo, no acervo que ainda existe, que é pouquíssima coisa, que fala sobre esse período da nossa história. Gente, eu fico passada com isso. Por que eu fico passada com isso? Logo, a história do nosso país deveria estar aonde? Aqui? No nosso país. No nosso país. E onde está? Está em outros países. Estão em outros países, né? Os nossos afrescos. Pergunta aí para a professora Carol, né, sobre os quadros que tratam os movimentos de independência, aquela coisa do grito de Ipiranga e coisa e tal, coisa linda. Onde está? Não está aqui. Aqui tem réplica, né? Essa mania de vender as coisas, né? De roubar, passar adiante, o tráfico, é uma coisa que já existe, não é de hoje, né? É de bastante tempo. Pois bem, esses dias eu estava vendo um documentário, né? Que falava sobre isso. E mostrou um museu lá nos Estados Unidos que tem um acervo sobre isso, sobre a nossa história. Eu disse, cara, que interessante, né? Um acervo que é original, né? Que fala sobre a história do nosso país, não está no nosso país. Está nos Estados Unidos. Aí eu comecei a me lembrar da fala de uma professora que eu tive no curso de pós-graduação, que aí eu comecei a me lembrar do que ela estava falando. Né? Que ela disse que ela foi fazer o curso, a especialização dela fora do país, né? Porque o material que ela necessitava para fazer a pesquisa não tinha aqui. Ela já tinha tentado, a primeira parte do mestrado dela aqui, ela fez essas visitas virtuais e coisa e tal, tentou, né, montar o trabalho fazendo uma pesquisa virtual, só que, na verdade, ela não conseguiu concluir, então ela teve que ir em busca na íntegra desse material, e ela foi para os Estados Unidos. Chegando lá, realmente, o que ela necessitava estava tudo lá. Então, é também um capítulo triste da nossa história, né? Aí está a Carta Régia, uma foto da Carta Régia, que justamente foi a declaração da abertura dos portos às nações amigas, né? O grande amigo Inglaterra, né? Na verdade, né? Uma coisa assim, tipo patati patatá, né? E aí, essa carta dando, então, o início a essa abertura dos portos, né? Dando a legalidade disso tudo, o registro disso tudo, né? Dizem as más línguas que nem a Carta Régia está no nosso museu. Deve estar um museu alheio em outro país, enfim, tá? Mas aí a gente tem, então, o registro dessa abertura dos portos. Outra medida importante tomada por Dom João foi a revogação do alvará de 1785, que impedia a instalação de manufaturas na colônia. O que são as manufaturas? São as mercadorias, na verdade, que são produzidas na colônia, né? E que deveriam ser, então, comercializadas ali, né? Com o passar do tempo, é claro que isso não acabou ficando restrito somente às colônias. Elas saíram, né, das colônias e ganharam o mundo. Só que isso aí dependia muito também da arrecadação dos impostos, porque não é assim, os colonos vão comercializar e a coroa não vai render, não vai lucrar com nada disso, né? Não é bem assim que toca a banda, né? Em março de 1808, então, a corte portuguesa segue viagem para o Rio de Janeiro, e aí tem a foto, né, das festividades de boas-vindas que começam a ocorrer. Aí tem um registro nessa caricatura, nessa ilustração, do Dom João, né? Como é que diz? Um ritual de beijamão, que beijam as pessoas à mão da corte, do Dom João. Coisa mais linda, né?
típico da monarquia portuguesa, como diz Nossa, mas a mão é suja, Sora. Bah, nem sabe onde é que fica a Não, mão. mas é a mão do Dom João, não é qualquer mão, entendeu? Não é qualquer mão, Que a mão. não é qualquer mão, não é tua mão, é a mão do Dom João, entendeu? Então, as pessoas, elas tinham por hábito, surge aí o termo puxa-saco, tá? Só para encurtar a história, porque daí eles queriam também uma colocação, né, na corte, então eles tinham que ir lá também puxar o saco do Dom João, né, por favor. Porém, havia um problema como acomodar toda essa gente, foi o que eu comentei anteriormente com vocês. Eram aproximadamente 15 mil pessoas. Imaginem o fato, o ocorrido, né? Então, para acomodar a comitiva real, foram solicitadas as melhores casas do Rio de Janeiro, ou seja, foi dada uma ordem de despejo aos moradores que tiveram, então, 24 horas para deixar suas casas. Gente, aqui eles estão sendo super educados, tá? Dizendo que deram 24 horas para as pessoas deixarem as suas casas, tá? Na casa escolhida, era colocada em sua porta a sigla PR, que significava Príncipe Regente. Então, eles carimbavam. Tem no filme brasileiro, Carlota Joaquina, diga-se de passagem, filme brasileiro, mas é um dos filmes que, apesar da sátira, né, do viés cômico, ele mostra muito bem como foi esse deslocamento, né, e também essa situação toda das pessoas sendo expulsas gentilmente de suas casas, né, sendo atiradas no meio da rua. Pessoal, para vocês, né, meus queridos alunos, filme brasileiro é filme brasileiro, tá? Tem uns momentos que quem for assistir, né, esse filme, Carlota Joaquina, que é um filme antigo, né, tem algumas cenas picantes, né? Enfim, mas é toda em volta de uma sátira. Se tivesse os pais, preferências. Enfim, eu prefiro não comentar o resto, mas enfim. Para quem for assistir, né, comuniquem aos seus pais antes, né, para ver se é permitida. Enfim, eu sei que vocês olham outros filmes que são bem piores que a nossa Akira, mas, né, comuniquem aos pais para quem for assistir. E convidem eles a assistir também, né, porque é um filme que fala sobre a vinda justamente da família real para o Brasil, né, gente, só um pouquinho. Enfim. Então, as casas, elas foram colocadas em sua porta, essa sigla, né, PR, que significavam, então, todos aqueles que participavam da comitiva do príncipe regente, mas as pessoas deram de outros significados, né, propriedade real, prédio roubado, põe-se na rua, né, o põe-se na rua é o melhor. A presença da família real no Rio de Janeiro contribuiu para uma grande mudança na cidade. O que eu falei para vocês? O Rio se tornou a sede do Império Português e a corte estava segura na colônia. Enquanto isso, a guerra continuava na Europa e a Inglaterra defendia Portugal. Qual foi essa modificação, a mudança? É o que eu digo para vocês da questão da mobilidade urbana. Essa reestruturação que a cidade ela passou a ter não foi tudo muito lindo, não. Foi só para correr os pobres da área central e jogar para um campo, assim como ocorreu em outras cidades, outros estados do nosso país. Né? Mudanças econômicas para fechar, olha que interessante, 5 para o meio-dia. Quando eu dou aula para vocês, quando eu vou olhar, é sempre esse horário. Eu não entendo. Parece que eu recém iniciei a aula, mas enfim. Né? Dom João adotou várias medidas econômicas que mudaram o cenário brasileiro. As principais, né? Primeiro, abertura dos portos brasileiros às nações amigas, né? O que eu disse para vocês, a chacrinha do café, né? Eu vou me beneficiar com isso, tu vai te beneficiar com aquilo. Então, vamos ser amiguinhos, vamos deixar correr solto, tá? A revogação do alvará que proibia a instalação de manufaturas. Isso aí a gente já viu lá no outro slide. Tá? Estimular o estabelecimento de indústrias no Brasil. Criação, né, das indústrias no Brasil.
construção de estradas e reformas em portos. Logo, eu vou receber manufaturas, né, de outros países, eu tenho que ter condições de receber essa carga. Tá? Então, construção de estradas para levar para outras regiões, né, essas manufaturas, e também as reformas nos portos para poder chegar aos grandes navios cargueiros, né, que são assim chamados hoje também, para trazer essas mercadorias de outros países. Incentivo e o desenvolvimento da indústria têxtil e da metalurgia, o que nós vimos lá na terceira geração da Revolução Industrial, né? Estão lembrados que a gente viu da terceira etapa da Revolução Industrial, que foi a da indústria da metalurgia, proposital, meu amor, proposital, né? Porque tinha aí a questão da construção das primeiras ferrovias, que eu também orientei vocês naquele momento assistirem outro filme brasileiro que se chama Mauá, que fala sobre isso, que traz essa readequação, né, das estradas brasileiras, passando aí para a indústria férrea, essa responsabilidade, né? O incentivo ao desenvolvimento da indústria. Em 1810, assinou os Tratados de Aliança e Amizade, do Comércio e Navegação, como eu disse para vocês. Esses tratados concediam aos produtos ingleses a taxa de importação de 15%, enquanto os outros países deveriam pagar 24% e Portugal 16%. Vejam bem, né? A roubalheira comendo solto, como se diz, né? A gente vai ver a lambança comendo solta desde então. Aí vem as questões das mudanças administrativas. Com a vinda da família real, a sede do Império Português ela foi instalada no Rio de Janeiro, por isso Dom João montou um sistema administrativo que dava ao Brasil uma certa autonomia. Uma certa autonomia, não é vocês vão fazer o que quiser, não é isso. Quais foram essas principais medidas, então? Criação de 3 ministérios, Guerra e Estrangeiros, Marinha, Fazenda e Interior. Fundação do Banco do Brasil, como eu falei anteriormente também, instalação da Junta de Comércio, que fazem aí o registro dos documentos oficiais. Vamos lembrar um pouquinho lá do início da história, né? Quando a gente falou em história, tempo e memória, lá no 6º ano, lá atrás, que falavam o que eram os documentos oficiais, ditos oficiais e não oficiais. Então, na junta comercial, iam parar os documentos que iriam se oficializar. Se não passasse por lá, não tinham consentimento de quem? De quem? De quem? Oi? Tem alguém aí na aula? Oi, professora. Oi, gente. Quem é que, né, dava aí uma martelada final, dizendo, então, Portugal, gente. A política da boa vizinhança. Instalação da Casa de Suplicação, hoje Supremo Tribunal, né, que era a mais elevada Corte de Justiça. Vejam bem, os nomes, né, bem aí comuns da nossa política, né, que a gente escuta todos os dias. Em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, como eu disse também lá no início da aula. Região sul do atual Portugal. Então, as mudanças administrativas ocorrem nesse sentido, né? De tornar mais fácil esse canal de comunicação entre Brasil e Portugal. Na verdade, mais fácil para Portugal administrar e governar com diplomacia. Amores do meu coração. Primeira parte do conteúdo, né? É isso. Novidade, Raul? Não, meu filho, não tem novidade. Infelizmente, a Sora gostaria de falar de outras coisas bonitas e maravilhosas para vocês, mas, infelizmente, a formação do nosso país, ela se dá dessa maneira, né? São essas as regras, né? São essas as nossas
as nossas particularidades, como se diz, e infelizmente é isso que nos levou à ruína com o passar dos tempos, né? Essa falta, na verdade, a nossa perda, né? Em muitos setores, né? É o que acabou acontecendo. Perguntas, dúvidas, vamos abrir aí. Ai, que amor, a figurinha do Éder, coisa mais querida. Tem até a Pepa na nossa aula. Tem até a Pepa. Só eu que sou carne, que não fala nada, senhora. Tem alguém. Acho que sabe, a senhora tem que Ela, a Pepa, na verdade. Enfim. E aí, pessoal, perguntas, dúvidas. Eu queria falar antes que eu gostei muito da animaçãozinha lá do vídeo. Bacana. Achei mó legalzinho, senhora. Eu acho legal. que isso já serve Eu também achei. para um próximo trabalho. Que vocês têm capacidade de criar. Gente, Mendy 2, eu estou dizendo que eu acho que me sabotam nas aulas de vocês. As aulas de sexta eu sou super sabotada, porque quando eu vejo já deu o horário. Esses dias aconteceu na aula do 7º ano e eles ficaram quietos. Olha, vejam bem, era 12h15 e eu não parava de falar. Eu não sei o que me deu. Aí a Thaís disse assim, Sorá, olha só, posso te falar uma coisa? Louca de medo. Eu falo, guria, Sorá, é 12h15, Sorá. Eu, capaz, tem que terminar a aula. Enfim, antes que o MET nos corte, né? Porque agora vai ter uma regulamentação, né? Que é só 1 hora de grátis. Gente, tem uma função aí. Dúvidas, gente? Então tá, meus amores. Não tenho nenhuma. Próxima aula, a gente... Que pena, né? Porque o carinha do Google, ele é rico, daí vai lá e Pois cobra pra dar aula pra gente. Aí ele, o que ele acabou vendo? Que tem umas criaturas na aula, inclusive a Pepa, né? E aí ele resolve cortar. Não, há muito tempo para essa gente, tá? Então, próxima aula, povo meu, a gente vai falar sobre apresentação do trabalho, tá? Eu quero saber como é que vocês estão se organizando. E aí eu vou colocar algumas coisinhas que vocês não poderão esquecer, tá? Bem, entregar o trabalho. Exato, eu tenho que finalizar. Beijos. Tá bom, Sora, beijo. Ô, Sora. Tá, Oh. Tchau. Ai, eu quero que